Opa, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estou aqui com o nordestino, o tatuador, a pessoa gente boa que você respeita, o Binho. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí, Thomas, pela participação. Estou muito feliz, fiquei muito ansioso por participar. Obrigado E você, vamos lá. amigo. Obrigado você, estou super animado. Então, faz muito tempo desde a gente conectou no Instagram e eu sempre gostei do trabalho do Binho. Ele é eu sei que tatuador em português é tattoo artist, mas vamos usar o termo em inglês tattoo artist. So, Ok. o Binho é um tattoo artist e de onde você é no Brasil, Binho? Eu moro em Pernambuco, no Nordeste do Brasil. A cidade mais específica é Recife, onde tudo começou, né? Vamos dizer assim. Legal. Então você nasceu e cresceu em Recife? Sim, sim, nascido e crescido até hoje, sempre morando em Recife. Legal. A propósito, eu conheço Recife, eu conheço sua terra, eu acho muito bonito. Ah, Obrigado. apesar é meio difícil quando está chovendo, porque parece como uma lagoa em algumas das ruas, né? É a Amsterdã brasileira, né? Yeah, As exatamente. ruas viram canais. Yes, como canais. Bem charmoso. Uh, ou, like, ou a cidade eu acho legal, eu acho bonito e também, claro, as praias são bonitas. Um, às vezes tem tubarões nas praias lá. Sim, sim, tanto que é proibido o banho. Na verdade, é permitido o banho, mas é proibido com algumas regras, né? Sobre a maré alta, não se banhar com objetos que brilham, né? Colares, brincos, relógio, que reflitam, né? Para não o tubarão não pensar que você é uma presa, né? Também não mergulhar sozinho. Tem várias regras, porque já teve muito ataque de tubarão e vez ou outra acontece mais ataque. É bem comum. Ok. Nossa, mas Infelizmente, porque são praias lindas, né? Mas tem que ter muito cuidado. sim, sim. Um, Então, Binho, sobre o mundo da tatuagem, acho super interessante, super legal. Como você começou como um tattoo artist? Assim, eu comecei tudo, na verdade, quando eu era novo, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de rabiscar no papel. No colégio não era muito de estudar, eu era mais de estar rabiscando no fundo do papel. Quando eu fui crescendo, eu experimentei grafitar, eu experimentei arte de rua e meu irmão, o mais velho, também gostava muito de arte de rua, de grafite. E ele acabou começando a tatuar primeiro que eu. E eu gostei da arte, né? E junto a ele comecei a aprender, comecei a engrenar. Isso há mais ou menos 12 anos atrás. E terminou que hoje, graças a Deus, eu vivo completamente da tatuagem, total, integralmente dela. Legal, E legal. Então, aprofundo sempre, né? Já fiz vários cursos de ilustração, curso de pintura. Estou sempre estudando, estou sempre me atualizando. muito bom. Então, quanto tempo desde você começou como para trabalhar como tattoo artist, para sua profissão? Eu acho que eu levei uma faixa de 3 a 4 anos para eu me sentir seguro de que eu conseguiria me manter 100% da tatuagem. Até antes disso, eu tatuava e trabalhava com outra coisa. Eu trabalhava com informática, eu era técnico em informática. Ah. Mas depois de 3, 4 anos mais ou menos, conquistando o cliente, conquistando o mercado, tendo mais uma estabilidade, sabendo onde eu estou pisando, é que eu consegui realmente deixar o outro trabalho e ficar 100% na tatuagem. Legal, legal. Eu conheço essa luta para conquistar novos clientes como professor, particular. Verdade. Você precisa
trabalhar É, para manhã, tarde e atingir. noite, sem parar, domingo a domingo, até conseguir conquistar a independência, né? Isso, sim. Então, você tem meu respeito por isso. Total seu também, obrigado. E eu vou incluir seu Instagram aqui no vídeo, mas Ah, obrigado. para quem que mora em Recife, onde está seu estúdio? Certo. O estúdio atualmente se localiza no centro da cidade, no bairro da Boa Vista, próximo ao cinema bem conhecido, o cinema mais antigo eu arrisco dizer mais antigo do país, o Cinema São Luís. Cinema São Luís, que fica no bairro da Boa Vista e fica bem por trás do cinema. Beleza, Muito perfeito. obrigado. Vai lá, gente, vai lá. Ah, Chega lá. Então, para continuar sobre tatuagem, para você, como, o artista, o artista, o que, seu processo da sua perspectiva? Hoje em dia você está super, confortável e é fácil para cada novo cliente ou cada um é um novo desafio? O que é o seu processo com um novo tatuagem? Sempre eu falo isso para todos que me perguntam sobre como é cada trabalho, né? Realmente eu acho que cada trabalho é um desafio. A gente sempre pensa, de verdade, sempre vai pensar como, por exemplo, se o cliente está me procurando para fazer uma tatuagem, ele tem total dedicação àquilo, ele sabe que aquilo vai sempre na pele dele. Então eu penso como cliente, se um cliente vai me procurar, ele quer um trabalho bem feito, ele quer um trabalho bem projetado, ele está confiando 100% em mim. Então, eu tenho que fazer isso valer a pena. Eu tenho que ter atenção, desde o primeiro contato pela internet, até o contato no estúdio, até projetar o desenho, até colocar na pele, até ver se está legal no local que ele escolheu, se não está legal o desenho, etc. Até concluir o trabalho. Eu acho que cada cliente realmente precisa ser um cliente único, Bom, né? eu acho que isso é uma abordagem ótima, especialmente para alguma coisa como uma tatuagem que é permanente, né? Irreversível, é verdade. Hoje em dia, o que é o que é na moda hoje em dia com tatuagem? Tem um estilo da tatuagem que é mais popular agora, ou tem algumas tendências que você está vendo hoje em dia? A gente já passou por uma época que era bem moda coisas que apareciam na televisão. Por exemplo, se um Big Brother tivesse uma tatuagem específica, as Uhum. pessoas iam ao estúdio querendo falar de estilo dessa pessoa, como foi também o ator, o The Rock, com aquela tribal polinésio maori que ele tem no braço. Já foi muita gente procurando o mesmo trabalho dele, mas a gente procura sempre é, modificar, mudar a ideia, deixar cada vez exclusivo. E atualmente eu acho que não existe um estilo que esteja 100% na moda, na procura, não. Eu acho que um estilo bem alta é o realismo, onde você pode fazer uma homenagem a algum ente querido, algum animal de estimação, ou então alguma simbologia específica, como um leão, um lobo, um tigre. Tá muito comum isso chegar no estúdio assim, você fazer o fechamento de uma parte de seu corpo com uma montagem de uma imagem com um animal, com uma paisagem, uma floresta, com um céu estrelado, algo bem parecido assim. Entendi, entendi. Parece que tem. E como qualquer coisa nessa vida, tem ciclos, né? Onde, esse Verdade. estilo é popular e aí vai mudar. Um, um exemplo engraçado, eu acho, e desculpa para as mulheres que estão assistindo e talvez se você tem essa tatuagem, me desculpa, mas, era aquela estilo no nas costas, mais, não sei como falar, mas mais baixo nas costas, No cox, no região cox. do cox, que é a Yes, região inferior. yes. Eu acho que
agora, provavelmente 20, 10 anos atrás, agora, mas no passado era um momento quando estava legal para a mulher, Isso. Isso é conseguir. engraçado você falar isso, que eu sempre recebo proposta de cobertura, que chama cover-up, né? Uhum, De cover-ups de tatuagem nesse local. Até hoje mesmo, por incrível que pareça, teve sim. uma proposta de uma cobertura onde a gente fotografa, a gente muitas vezes trabalha com iPad Pro para poder fazer uma arte digital em cima da pele do cliente, para ele ter uma perspectiva de como vai ficar quase 100% a tatuagem. E realmente tem muito arrependimento desse local que você mencionou, muito arrependimento. Hoje em dia, muita gente quer cobrir. Para as pessoas que querem fazer E a propósito, eu quero notar que se você tem essa tatuagem, foi comum naquela época. Então, eu não posso, pensar mal sobre uma Não, pessoa que... fez a Yeah, história. A tatuagem fez a história dela. yeah. So, se uma pessoa quiser fazer um cover-up nessa área, like, depende do o que eles têm, a tatuagem que eles têm, certo? Like, Isso. cada um precisa um plano diferente, é certo? Isso, é verdade, porque algumas tatuagens estão, por exemplo, foram feitas com um pigmento que perdeu muito contraste, ficou muito claro, então fica mais fácil de cobrir. Outras, o traço ficou, por exemplo, um tribal, ficou muito preto, muito escuro, muito grosso, precisa de um projeto diferente. E também vai do que o cliente quer, né? Tem gente que quer algo mais específico, quer um desenho mais específico. Aí a gente tem que trabalhar de acordo com o que tem e a possibilidade do que pode ser feito. É complicado, é algo que dá muito trabalho, é por isso que geralmente é bem mais caro. Uhum. Mas é algo que é um investimento que você vai fazer para o resto da sua vida e para você se sentir bem melhor, né? Sua autoestima vai ficar bem melhor. Então vale a pena cada centavo de investimento. Sim, vale a pena, Assim eu concordo. penso. Eu estou percebendo que, de novo, para mulheres que, na minha opinião, na moda está crescendo, aqui no peito, Sim, sim. Yeah. Entre a região dos seios e muitas vezes pegando abaixo dos Aham, seios, né? aham. Eu acho que tá bem alta mesmo, tá bem legal. A variação dos desenhos também estão bem bacana, tá dando para trabalhar legal em questão de joalherias penduradas, de pedras preciosas, um Hum. efeito realista também nesse jogo, tá bem legal isso aí. Você acha que isso vai se tornar para a próxima versão das costas? Você acha que 20 anos no futuro isso será a próxima versão? Eu acho que essa em específico não, mas eu fico muito preocupado com as pessoas que procuram alguns estilos tribais, tradicionais, alguns estilos que, assim, infelizmente, muita gente que quer fazer esse estilo não faz a mínima ideia do que significa. Não sabe que cada pecinha, cada forma, cada curva tem um significado para as tribos, né, que da origem neozelandês e etc. A tatuagem tribal, voltou porque foi bem popular, por um pouco tempo e aí eu acho que reduziu, Quebrou. É, quebrou. Mas você acha que está voltando agora? está voltando no estilo mais neozelandês, né, no estilo mais maori, né? Tá Ah, voltando muito nesse estilo, que é o estilo da tatuagem do The Rock, por exemplo. okay, okay. Tá voltando muito forte. E agora, assim, existe muita artista que... Eu, particularmente, não faço esse estilo, mas existe muita artista que faz, que estuda esse estilo, que consegue interpretar a sua vida, o que você faz, o que você estuda, o que você vive naquele estilo. Isso é muito importante você saber isso, porque você pode acabar fazendo significados que não tem a ver com sua vida, que lá na frente você pode viajar para o país, para visitar o país, de repente você sofrer algum tipo de ser mal visto de algum jeito porque tem algo que não faz parte da sua vida tatuado na sua pele e sofrer algum problema e querer cobrir no futuro.
É muito Aham. importante você saber o significado, Sim, sim, faz sentido. né? Um, para você, como tattoo artist, tem um desafio ou um tipo de tatuagem que quando você recebe o pedido que você acha, ok, vamos, me preparar. Like, você tem um estilo que é mais difícil ou like, ou em geral, o que você é mais difícil like para uma tatuagem? Eu acho que o estilo realista, principalmente quando é no estilo portrait, né? Que você tem que interpretar a fotografia de algum ente querido que muitas vezes já deixou esse plano, né? O difícil é porque você está naquele desafio de você fazer um bom trabalho que você, no caso, o artista que está fazendo, que assume esse trabalho, ele sabe que ele tem capacidade de fazer, né? Uhum. Mas aí você não pode errar um fio de cílio, você não pode errar um traço de nariz, você não pode errar uma pontinha da boca, que se o rapaz que está fazendo, ou a mulher que está fazendo, olhar para o seu pai ou sua mãe e ver que está algo diferente, e ele vai querer matar você, com certeza. Aham. Eu acho que o desafio é você realmente fazer a fotografia de uma pessoa que o cliente ama muito e que ele quer 100% igual, né? Eu acho que isso aí a gente tem que se preparar, tem que estudar muita imagem, tem que exigir, tem que pedir do cliente uma imagem de boa qualidade, né? Que dê para ver todos os detalhes. Será É bem difícil tenso isso aí. naquele momento, porque like, com outros desenhos, você tem um pouco mais liberdade sobre like, como mudar, como aplicar na pele e E pode isso, funcionar. Mas com uma foto, por exemplo, você precisa é porque atingir, verdade. É Yeah. porque se você for fazer, por exemplo, um leão, ou um lobo, ou um tigre, isso é um animal subjetivo, assim, né? Você pode modificar o quanto você quiser. E não vai fazer nenhuma diferença para o cliente se o bigode for um pouco maior, se o bigode for um pouco menor, se a juba tiver mais cheia ou menos cheia, por exemplo. Mas se você faz uma foto da sua mãe ou do seu pai e muda o penteado, já Yes. imaginou? Yes. Dá para imaginar. Yes, yeah, exactly. Eu imagino que você precisa ficar bem focado naquele momento quando Isso. você está fazendo. Legal. E minha última pergunta sobre tatuagem. Fique à Você, vontade, pode perguntar à vontade. eu acho super interessante, mas eu quero ouvir um pouco mais sobre o Binho fora da tatuagem. Mas para alguém que está pensando em fazer uma tatuagem, like, você tem qualquer dica, like, algo para fazer sobre like, a pesquisa ou like, o processo? Like, qual dica você daria? Primeiro, você pesquisa bem a imagem que você quer traduzir na sua pele. Na verdade, não é nem a imagem, se é a ideia. A imagem geralmente são referências. Se você quer fazer uma tatu específica, você pesquisa bem várias referências de como você queria, amadurece a ideia do local do corpo que você quer fazer, deixe o artista livre para trabalhar, se ele quiser modificar, se ele quiser criar, se ele quiser incrementar, porque o artista está vivendo aquilo todo dia e muitas vezes o cliente está vivendo aquilo só um momento da vida dele. Ele às vezes não sabe 100% do que acontece no mundo da tatuagem diretamente, como o artista sabe. Uhum. Depois você procura um artista que você confie, que você sabe os trabalhos dele, já olhe os trabalhos antigos dele, olhe o feedback dos clientes, todos os comentários, stalkeie bem o cliente, o tatuador. Vá, pesquise a fundo, porque é algo que vai ficar para sempre na sua pele. Depois de feito isso, valorize o trabalho dele, velho. Valorize. Do mesmo jeito que você pode gastar 2, 3, 4 mil reais no celular, você pode gastar o mesmo valor na tatuagem, porque um celular, se você perder, você perdeu o celular. E uma tatuagem você nunca vai perder. Você nunca vai ser furtado, você nunca vai ser subtraído de uma tatuagem, né? Ela vai ser um acessório para sua vida. Você vai ficar eternamente com aquilo. Ou seja, as pessoas têm que parar de dar valor tanto a objetos e desvalorizar tanto a mão de obra. A gente sabe, você como professor sabe o quanto que você passou
noites sem dormir, e procurando conteúdo, estudando métodos e etc, para poder chegar onde está. Mesma coisa é o tatuador, mesma coisa é o arquiteto, mesma coisa é o engenheiro, mesma coisa, enfim. Valoriza a mão de obra, isso é muito importante, galera, muito importante mesmo. Valoriza, gente, sua tattoo artist e pesquisa. A propósito do Binho, eu tenho uma tatuagem e eu acho que ninguém sabe que eu tenho. Eu não So, sabia, me pegou de surpresa. rapidinho, vou mostrar aqui. Tenho. Ah, que legal. Tudo É o passa. nome? Tudo Yeah, passa. tudo passa. Até uva Show. passa. Vou É. passa no outro lado. Tudo é passageiro, menos cobrador e motorista. Mas eu fiz na última vez, quando eu estava em Salvador, como lembrete sobre minha experiência no Brasil na última vez. Então, é a única que eu tenho, mas eu adoro. Eu sempre adorei essa frase. Eu acho que uma verdade, da Sim. vida. E também eu acho bem eloquente também. Então, gostei. É, a gente vive isso sempre, né? A gente está vivendo isso agora, né? Essa pandemia, isso é um momento que vai passar, que vai deixar reflexões, que vai mudar a vida da gente. Espero que mude a vida de muita gente, espero que faça a gente refletir sobre muita coisa que faz ou deixa de fazer na vida. Porque quando isso passar, vai ficar experiência, né? Sua Sim, frase faz total sentido. sim. Sempre, as coisas podem melhorar, as coisas podem piorar, Isso, e isso é parte da vida, né? verdade. So, sobre o Nordeste do Brasil, como um nordestino verdadeiro, como você descreveria a cultura nordestina? E uma outra parte dessa pergunta, você acha que você pode juntar o Nordeste inteiro, porque tem muitos estados na região Nordeste, mas você acha que a cultura é bem parecida entre os estados diferentes, ou cada um tem uma cultura diferente? Eu acho assim que a característica maior do Nordeste na cultura realmente bem forte, né? Assim, o sotaque da gente é bem diferente, né? O jeito que a Gente, gente fala, é, o jeito que a gente fala é bem diferente. A cultura em si, realmente, cada estado, principalmente se a gente for comparar a Bahia com os outros estados, a gente sabe que muita coisa muda, né? Eu acho que nem muda tanto em relação a Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eu acho que, assim, são os mais parecidos. Mas quando a gente compara com a Bahia, a gente vê que realmente muda bastante. Mas se a gente for olhar realmente no fundo do pote, a gente vai ver que tudo teve a mesma origem, né? Tudo teve a mesma base histórica para chegar onde chegou agora, né? Eu acho que realmente a cultura do Nordeste é bem forte mesmo. As pessoas nordestinas têm muito orgulho da região, da cultura nordestina. Sim, sim, com certeza. Eu tive uma experiência na última viagem que eu fiz para a Europa, que sempre que eu encontrava brasileiro, eu tinha, tipo, uma afinidade legal, né? Assim, quando a gente estava, por exemplo, em Amsterdã, na Holanda em si, conversando em português, e tinha um brasileiro, ele conversava com a gente, se apresentava, dizia de onde era. Mas quando era do Nordeste, era outra história, era uma alegria maior, era um carisma maior, a gente consegue sentir isso. Eu acho que assim, não são todas as pessoas, mas infelizmente na região do sul do Brasil existem muitas pessoas que, por pura ignorância, acaba tendo um preconceito maior com as pessoas da região Nordeste. Assim, muitas vezes não tem nem motivo, muitas vezes é uma criação, uma má criação, e acaba tendo esse conflito, esse atrito, mas realmente a gente é
todo mundo brasileiro, né? Não tem para que ter essa divisão, essa separação. Sim, sim. Eu acredito que nós temos a mesma coisa aqui nos Estados Unidos também. Provavelmente o sul, o que nós chamamos o sul dos Estados Unidos, eu acho que é parecido ao Nordeste do Brasil. Eu acho que você poderia comparar essas culturas. E talvez o sul do Brasil, não sei, mas não vou continuar com aquela comparação. Mas também aqui nós temos essa. Não sei se eu falaria um preconceito, mas provavelmente é um termo, que você pode usar. Algumas regiões dos Estados Unidos vai ter ou vão ter um preconceito contra o Sul, por exemplo, ou contra o Nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, New York, Boston, Sim. or other regions. So eu acho que é algo dos humanos, é uma tendência humana para fazer isso. Mas enfim, voltando para essa parte dessa divisão aí, é pura besteira, né? A gente sabe que o jeito que se fala, o método que a gente, sei lá, a comida, o estilo da comida que come, ou então o tipo de música que ouve, o time de futebol que torce, isso aí é pura besteira. Cada um pode fazer o que quer, cada um pode falar do jeito que quer, cada um pode comer o que quiser, escutar o que quiser, ou seja, eu acho que isso aí não muda em nada em relação à vida de cada um. A propósito, eu gosto o Nordeste do Brasil. Eu gosto do Nordeste. Eu gosto as praias são incríveis. Então a natureza é incrível. A comida, muita comida boa, muita fruta do mar, delícia. E também eu gosto da música, eu gosto do forró. Tem muitas coisas boas lá no Nordeste. E uma pergunta para você. Se, se você se você precisaria viver em um outro estado no Brasil, qual estado você escolheria? No ano retrasado, eu visitei São Paulo pela primeira vez. Achei sensacional. Gostei muito de São Paulo. Gostei muito das pessoas. As pessoas são muito amigáveis. A cidade é extremamente grande, tem tudo que é variedade tem, tudo que é novidade tem. Eu achei muito legal. Eu acho que São Paulo. Eu acho, não, acho que tenho certeza que São Paulo era um local que eu moraria facilmente. Não sei se pela minha vida inteira, mas por um bom tempo eu moraria em São Paulo. Legal, na selva de pedra. Isso. E um Tô país. acostumado com esse ritmo. Aqui em Recife eu procuro ter esse ritmo. Tô acostumado. Tem uma sensação de atividade, as coisas Isso, são, yeah, entendo. verdade. E um outro país, se você, moraria fora do Brasil, qual país? Deutschland. Deutschland. Eu tenho muita vontade de morar na Alemanha. A Por que, Alemanha, por que você gosta da Alemanha? assim, eu conheci uma boa parte da Europa, é, mas na verdade não só a Alemanha em específico. Eu acho que eu também gostaria de morar na Holanda também. Eu achei muito legal a Holanda. Eu achei muito organizado. Eu achei a cultura muito forte da Holanda. Eu acho que eu ficaria dividido entre a Holanda e a Alemanha. Questão do valor do artista, né? O tatuador é muito valorizado, consegue ter uma renda muito boa nesses países.
Mas eu gostei da Europa por completo, na verdade. Eu não posso dizer nada sobre os Estados Unidos porque eu não visitei ainda, mas eu confesso que antes de eu ir para a Europa, eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Eu sempre tive esse sonho na minha cabeça. Eu acho que foi o cinema, os filmes, né, que acaba aguçando a gente, aquela vontade de conhecer partes diferentes dos Estados Unidos. Todo filme sempre valoriza um estado em si, quando não é Vegas, é Los Angeles, é Nova York, é Flórida. Eu acho muito legal em um país só ter tanta variação de paisagens, de culturas. Eu acho muito interessante isso nos Estados Unidos, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu acho que depois que eu for, eu acho que pode ser Você tem um grande amigo nos Estados até que eu Unidos. mude de opinião em relação. Com certeza. Com certeza, eu quero muito ir, quero muito conhecer sua cidade, seu estado e seu país em si. Yeah, tem muito legal aqui nos Estados Unidos, muitas paisagens bonitas. Meu estado, eu indico mais para a pessoa que ama a natureza. É um estado da natureza bonita. Nós temos o Grand Canyon aqui, então eu acho que é o ponto mais famoso sobre meu estado, Arizona. Mas a Califórnia, bom demais. Nova York, super legal. Eu não conheço a Flórida e isso é talvez um pecado para alguns brasileiros. Eu quero conhecer no futuro, mas como você falou, tem muito de bom aqui nos Estados Unidos. A Europa é lindo, eu adoro a Europa. Eu acho que tem mais história na Europa e no Isso, é como o que eu ia mais falar. povos aqui. A Europa tem um berço histórico extraordinário, né? A questão da história na Europa é muito forte. Agora, eu acho questão de organização, em questão de estrutura, em questão de paisagem, de variedade, os Estados Unidos, ele Temos tá lá, né? essa estrutura, sim. Mas a Alemanha, eles são um povo bem, É, organizado. Meu irmão isso. mora na Alemanha, a propósito, então eu já conheci, eu acho super lindo e super organizado também na Alemanha. E a última coisa, você fala, óbvio, um português linda do Nordeste, mas você fala outras línguas também? Ich spreche etwas Deutsch, falo um pouco de alemão, o básico, né, para eu me comunicar. Um pouco de inglês também. Eu acho que o meu inglês precisa ser exercitado como um músculo numa academia. Yes, é assim, né? Eu acho meu vocabulário legal, mas eu preciso de prática. E estou estudando, assim, por questão de curiosidade mesmo, não por meta, francês. Eu acho muito legal o francês. Legal. Então, um pouco da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, você tem as línguas Isso, daqueles países. Legal. Muito bom. isso. Well, Binho, my friend, it was very nice. It was really cool to talk with you, to have a little bate-papo. Eu adorei. Então, muito obrigado pela sua atenção e seu tempo. Agradeço e muito Thank you obrigado. so much. Obrigado aí, obrigado Thomas. Você é sensacional, tá me ajudando muito aí na minha batalha, na minha luta para aprender. E depois que eu comecei a seguir o seu Instagram, depois que eu comecei a acompanhar seu Instagram, eu aprendi muita coisa que você sabe, né? Que eu sempre comento aí, cara, eu não sabia dessa palavra, eu não sabia dessa palavra. E suas dicas aí estão me fortalecendo demais. Muito obrigado. Fico feliz em ouvir isso. Então, estou feliz eu estou te ajudando, amigo. E, de novo, gente, vai lá para a conta dele, Tobinho.
tatuagem demais. E é isso. Muito obrigado. Thank you again, Binho. Abração. Thank you. You are welcome.